me explica uma coisa, o que que é fisioterapia perineal e assim, quais indicações que a gente tem no dia a dia? Então, a fisioterapia pélvica, ela atua especificamente nas disfunções pélvicas. Então, dentre elas, a gente tem a infecção urinária, ou a incontinência urinária, incontinência fecal, retenção urinária, constipação, líquen escleroso, disfunções sexuais femininas e masculinas, redesignação de sexo, né, de gênero, pré e pós-parto, pós-operatório de cirurgias proctológicas, sequelas de cirurgias de coluna, hã, eu acho que é isso. Acho que é a grande maioria. Tem É, outras coisas, mas acho que os é. principais são esses, né? Os Então, prolapsos, sim, sim, é importante. Assim, nem tudo é pós-operatório, mas às vezes nos procuram no consultório com algum problema, e a gente acaba identificando no exame clínico e alguns exames específicos que a gente pede, e aí a gente encaminha para vocês e vocês fazem esse trabalho, né, para sim. nós. E, Laura, me explica uma coisa, eu estou vendo isso no meu consultório, por que está aumentando o número de casos, né, que necessitam de fisioterapia? Por um lado, a gente tem a obesidade pelo sedentarismo, que aumenta essa incidência de procura, né, pela fisioterapia pélvica. E por outro lado, a gente tem o crossfit, que você tem um aumento da pressão intraabdominal e a incompetência da pelve, né, da musculatura do períneo. Então, isso pode dar prolapso, pode dar incontinência urinária, e tem muitos, crossfiteiros que a gente fala que acham que é normal perder a urina, mas não é Quer dizer, eu estou normal. fazendo bastante força, né? Qualquer perda, Hum. de urina já é uma incontinência urinária. E tem o pessoal da corrida, então a corrida tem um impacto na pelve, e ginástica olímpica. Né, então eu acho que são as causas mais comuns E por do que que a ginástica aumento olímpica dá isso? por causa do impacto. Ah, entendi. Você acha que, por exemplo, o fortalecimento específico, alguns exercícios talvez evitariam isso para essa... Sim, o fortalecimento da musculatura pélvica. Porque o pessoal acaba cuidando de parte de ombro, pernas, De bumbum de e tudo esquece o menos do períneo. períneo. É, Entendi. Então, quer dizer, isso cabe uma dica para os personagens que indicam o trainer que fazem isso, os próprios atletas, né, que eles têm que fazer um preparo, senão eles vão trabalhar outras musculaturas e esquecem. seria interessante as meninas, passarem por uma fisiopélvica, porque às vezes você tem um aumento do tônus muscular, mas quando você normaliza, aí você começa a perda. Entendi. Então você normaliza primeiro o tônus muscular para depois ensinar a contrair e a relaxar. Ah, legal. E isso que pega também a parte do pompoarismo, né, que todo Hum, mundo está fazendo pompoarismo, hum. mas, o pompoarismo hoje não pode ser feito de qualquer jeito. Então tem que ter uma fisio especializada para fazer toda a avaliação da pelve, né, da musculatura, para saber, então vai relaxar primeiro, normalizar o tônus para fazer a contração e relaxamento, ou a gente já pode começar a fortalecer. Entendi. Então, Então, a tua atuação, ela envolve desde fortalecimento e contenção desse períneo que cede, desde treinar musculaturas que se contraem para relaxar e vice-versa. sim, E aí você tem uma noção corporal de que isso está acontecendo. sim, na avaliação que a gente faz, é uma avaliação minuciosa, individual para cada paciente, a gente pergunta, uma série de coisas que às vezes o paciente nem entende por que você está perguntando, mas que é Que são coisas pertinente. íntimas, pessoais, a pessoa Sim, não tem que ter vergonha, entendendo que está perante um profissional, e é importante passar as informações. sim. A gente pergunta assim: "Ah, você já teve tuberculose?". Aí a pessoa fala: "Nossa, por que será que essa fisioterapeuta pélvica está perguntando isso?". Mas é por causa da tosse, o aumento da pressão abdominal, às vezes, com a incompetência do períneo, causa incontinência. Asma, bronquite e assim por diante. Isso. Ah, que bacana. E, assim, obviamente as disfunções pélvicas vão afetar a vida social e sexual dos pacientes.
Acho que você sim. já falou algumas, né? Que é disfunção e tudo mais, né? Agora me explica uma coisa, qual que é a maior incidência? Tem prevalência de homem e mulher? Homem também precisa dessa fisioterapia? E existe alguma coisa que você faz para gestante para que depois, quando o neném nasce, que começam a ter alguns problemas perineais, tem alguma coisa que você faz preventivo para essa turma ou não? Tem, na verdade, a incidência é mais em mulheres. Pela Organização Mundial da Saúde, hoje tem cerca de 10 milhões de pessoas com incontinência urinária. E pela Anvisa, 10% das mulheres com endometriose. Então, a incidência mais, se a gente pensar pela idade, pela obesidade, Idade é por causa de flacidez, essas coisas sim, pela hormonais, a própria sarcopenia, flacidez, sim, isso, né? né, pelo próprio envelhecimento do corpo. Quantos partos a mulher já teve? A gente avalia também por aí o aumento da incidência de disfunção pélvica ou não. E em homens é importante ressaltar isso porque muito homem acha que não tem solução, né? Então a gente faz para o sexo masculino também. Normalmente eles procuram uma fisiopélvica depois de uma cirurgia de prostatectomia, né, da retirada da próstata, Que perde urina, que né? aí eles ficam com incontinência urinária e normalmente eles chegam com fralda no consultório. Aí a gente já indica o absorvente masculino, porque às vezes o homem também não sabe que existe o absorvente masculino. A gente pode até E mostrar, né, Laura, que você sim, trouxe para nós, que é esse aqui, então né? aqui é o absorvente masculino, ele coloca o pênis aqui na casinha, né, do absorvente e gruda o absorvente como o absorvente feminino na cueca. A única diferença é que ele tem é como se Que fosse ele tem como se fosse isso, uma rasteirinha. Você coloca o pé, é igual, só que você coloca o pênis dentro. sim. Perfeito. Esse é um dos modelos, tem outros que são maiores atrás, isso depende do conforto, né, da pessoa. Entendi. E Agora, assim, e para gestante que eu te perguntei, o que que você pode falar para mim? Para gestante, prevenção? durante a gestação, a gente já prepara a mulher para a hora do parto, né? Então, a gente previne que tenha uma incontinência urinária, as dores lombares. A gente explica tudo para a paciente, como vai acontecer. Tem algumas colegas que fazem sala de parto, né? E depois do parto, a gente faz o fortalecimento da musculatura pélvica, a gente cuida das cicatrizes, então pode usar um laser na cicatriz tanto da cesárea quanto da epísio, né, da episiotomia. A gente faz a parte de orientação para amamentação, então se tem alguma fissura mamária a gente entra também com laser, mas toda orientação que a gente faz pré e pós, né? Então a paciente pode vir no nosso consultório, trazer o neném, a gente acompanha uma mamada para ver se está tudo certo. Ah, que bacana, acaba E, fazendo um combo para sim, acompanhar a gestante. E você vê isso mais complicações em cesáreas ou partos normais? independe, doutor, depende do parto, Depende da depende da mulher, da mulher, idade da mulher. isso. Eu acho que quanto mais, eu acho que as mulheres estão engravidando mais tardiamente, então elas encontram um períneo numa situação um pouquinho diferente de alguém mais nova, né? Sim. E no pós-parto também a gente cuida da diástase. Que é a Então, separação a da separação da musculatura musculatura do do reto abdômen. abdominal. Então, a gente usa bastante exercício e o taping, que está se usando bastante agora, para melhorar essa diástase abdominal. Ah, que ótimo. Que o taping é aquela faixinha que a Que é gente essa aqui usa. que você trouxe. É, Essa aqui, né? isso. Essa faixinha, ela é elástica e a gente coloca em X, bem na separação do reto, e coloca em volta da barriga para dar uma sustentação, porque Fica tudo fica tudo flácido. meio mole, meio solto, então a paciente se sente um pouco mais segura com o Ah, taping. entendi. É bem legal também. Entendi. Perfeito.